Presença garantida em nossos lares, ela faz parte da vida dos brasileiros há 70 anos. Inaugurada em 18 de setembro de 1950, a TV Tupi foi a primeira TV do Brasil e uma das pioneiras no mundo. Para homenagear os 70 anos da TV brasileira, vamos rever trechos da série TV no Brasil, exibida pela TVE do Rio de Janeiro na década de 1990, em que importantes nomes da nossa televisão contam um pouco dessa história. Afinal, aqui, se existe memória, a fita roda. Vingou como tudo vinga no teu chão, Piratininga, a cruz que Anchieta plantou, e dir-se-á que ela hoje acena por uma altíssima antena. Então nós começamos a fazer experiência. A televisão entrava no ar 6 horas da tarde e saía meia-noite. Então eu falei, vamos prolongar mais meia hora, mais 40 minutos, e vamos fazer um programa meia-noite que já deve ter muito pouca gente assistindo, já existiam poucos aparelhos. E eu inventei um programa chamado Música Meia-Noite, que era justamente para testar a luz, testar a câmera, ângulo de máquina, troca de lente, enfim, várias coisas. E foi ali que foi um bom aprendizado para todos nós. Na televisão, realmente, naquela época, a gente fazia de tudo, carregava piano, puxava cenário, iluminava, fazia tudo. E esse foi o começo, realmente, da televisão Tupi, que foi a pioneira da América Latina, né? A primeira participação que eu tive na televisão foi realmente no primeiro programa de televisão oficial do país. Houve antes um período experimental, quando foi trazido ao Brasil o Frei José Mujica, e houve a participação da Hebe Camargo, da Miriam Simone, do Homero Silva. Eu dizia todos os prefixos das emissoras associadas do Brasil. Isso na presença de grandes patrocinadores, de Assis Chateaubriand. Consegui. E eu me lembro que pifou uma câmera. Todo o programa foi projetado com a atuação de 2 câmeras. E o Cassiano conseguiu, embora sendo marinheiro de primeira viagem, realizar todo o programa com uma só câmera. Isso é o espírito brasileiro. O programa inaugural, que foi ensaiado exaustivamente durante 2 semanas, deu um trabalho danado, com marcação de câmera, diabo. Chegou no dia do programa, dia 18, uma câmera pifou. Então, todos os ensaios que nós fizemos, todas as marcações que nós fizemos, tudo foi para cucuia, né? Não tinha jeito. Então, assim mesmo, o primeiro programa foi na base do improviso. Daí para frente, nós começamos a aprender a fazer televisão com ela no ar. Eu sofri tanto tempo assim longe de ti. Ai, meu bem, pode sim, chorei tanto também. Hoje juntinhos, que beijo nós vamos trocar. Não tem ninguém perto e a noite é de luar. Eu, Walter Forster, Dermeval Costa Lima, Branca, Sarita Campos, fomos até Santos buscar o material que iria ser a televisão, a primeira emissora de televisão da América Latina. Então eu acho que eu sou o exemplo vivo dessa história da televisão, porque eu passei a mão nos caixotes e eu vi aquilo e brilhavam, meus olhos brilhavam mais do que estão agora, de emoção de saber que aquilo ia se tornar a coqueluche, que ainda é hoje mais do que nunca. Foi realmente uma coisa extremamente emocionante. Mais ainda emocionante saber que todas aquelas pessoas que iam manusear aqueles equipamentos não sabiam nada, não conheciam nada daquilo. Mas mais do que de repente, começou tudo a funcionar, começou tudo a dar certo.
Brasil de 1950. 50 milhões de habitantes aproximadamente, dos quais 63% moram no campo. Apenas 27% habitam os centros urbanos. Uma economia essencialmente agrícola. As condições para o investimento em televisão não são propícias. Mas desde 1948, Chateaubriand sonha, pesquisa e planeja a TV no Brasil. Rádio, cinema, teatro, jornal, de cada um destes veículos, a televisão retirou sua parte. E da mistura de todas elas, fez o molho de sua programação. A primeira transmissão carioca se dá a 20 de janeiro de 1951, na inauguração da TV Tupi do Rio, Canal 6. Mas vocês querem saber como é que eu me tornei garota propaganda? Eu já era atriz, já era cantora, e começaram a aparecer os patrocinadores que me pediam, que queriam que eu fosse a estrela do programa deles. E eles exigiam também uma coisa: eles me pagariam por fora, isso espontaneamente, eu nunca pedi nada, porque eu tinha contrato ainda com as associadas. Então, o primeiro patrocinador que apareceu foi Varma. O programa intitulava-se Brindes Varma, era do senhor Armando. E ele queria que eu cantasse, que às vezes fizesse um monólogo, mas queria que eu sempre fizesse também a publicidade da Varma. E ele, além de me pagar por fora um belo prolabore, que eu acho até que era equivalente ao meu salário no final do mês, ele me dava muitos presentes também. Me deu a minha primeira enceradeira, porque eu era pobre, eu lutava, eu ganhava pouco. Pra vocês terem ideia, nós começamos a TV Tupi com somente 2 câmeras para estúdio, uma ilha de telecine, ilha essa que só tinha um projetor de filmes e um projetor de slides. Slides não esse 35, mas os slides que eram os diapositivos de 3 polegadas. Então, o operador de telecine, inclusive, tinha que fazer malabarismo para trocar um filme de um filme para o outro, um carretel para o outro, enquanto estavam os slides no ar. E quando a unidade móvel saía para uma transmissão externa, um jogo do Maracanã, por exemplo, o estúdio ficava simplesmente com o telecine. Não tinha como gerar qualquer tipo de imagem. Videotape não existia ainda. O micro-ondas que nós utilizávamos no carro externo era exatamente igual ao do estúdio, só que os painéis estavam subdivididos em maletas, mas o conjunto pesava 200 quilos. E esse micro-ondas nem levava o áudio junto. Hoje os transmissores de micro-ondas levam o áudio junto. Nós temos um outro transmissor à parte para o canal de áudio. Fazer novela naquela época era muito difícil, principalmente devido às condições do estúdio em que nós trabalhávamos, o antigo estúdio Tupi, lá na Venezuela, que tinha uma big coluna no meio. Então, os câmeras tinham muita dificuldade de se posicionar. E nós fazemos verdadeiros prodígios de equilibrismo para nos situarmos em posições favoráveis à câmera. Mas, afora esse problema técnico, tínhamos outros que, principalmente uma peça de época, como foi a Bela Madame Vargas, que era uma época até muito feminina, muito propícia à mulher, porque as roupas eram muito interessantes, foram todas desenhadas pelo Pernambuco de Oliveira. E no elenco nós tínhamos a Fernanda Montenegro, que naquela época estava começando, o Paulo Porto, o Ribeiro Fortes, e creio que Alberto Pérez também trabalhava nessa novela. Aliás, não era uma novela, era um teatro de 1 hora, que começava às 8h30 da noite. E foi dirigida pelo grande Chianca de Garcia. Em março de 1952, inaugura-se a TV Paulista, Canal 5, pertencente ao grupo do deputado Ortiz Monteiro. Meses depois, a TV Paulista é adquirida pelas organizações Vitor Costa. É dado um grande impulso na programação. Novas atrações surgem no ar. Circo do Arrelia, Clube dos Artistas, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Praça da Alegria. E nós começamos então, nós que éramos da Rádio Nacional, nós começamos a fazer, Nacional de São Paulo, começamos a fazer a programação da TV Paulista. E era muito engraçado, porque era um estúdiozinho, era uma sala, 2 câmeras, iluminação, tudo super primário. E nós fazíamos também programas na Rádio Nacional. Foi onde começaram vários comediantes. Depois nós fomos em 58 para a TV Rio, fazer a Praça da Alegria, que já era sucesso aqui em São Paulo. E a praça começou um ano antes daqui, porque em 57, meu pai foi para Buenos Aires e ele estava assim,
da sacada, na janela do hotel, ele via que tinha um senhor ali numa pracinha que conhecia o jornaleiro, e as pessoas passavam, cumprimentavam. Ele falou, então, puxa, se eu fizesse assim um cenário único, né? Não dá trabalho, é fácil, um pano atrás, um cenário fixo, um banco, e está feito o programa. Porque ele não tinha dinheiro para fazer televisão. A coisa era feita na base do improviso, tinha que ser assim. Então ele ficou sentado e começou a fazer a praça com os personagens que passavam. E deu realmente muito certo, foi um sucesso estrondoso em São Paulo, muito mais no Rio de Janeiro. O Circo do Arrelia começou pela primeira vez quando a RG trouxe para mostrar ao Brasil o que era a TV, porque não se conhecia a TV no Brasil. Então ela veio e trouxe. Eu fui convidado para participar das exibições de inauguração da TV. Então era um espetáculo em miniatura do que o circo. E lembro com grande saudade do dia 18 de setembro de 1950, quando nós todos esperançosos estávamos entrando numa coisa que nós não sabíamos o que era. Tínhamos apenas a nossa mocidade, a nossa vontade de vencer e de agradar, liderados por pessoas fantásticas como o Dermival Costa Lima, que era o nosso chefe, e o Cassiano Gabus Mendes, menino ainda, já o nosso querido chefinho. E me parece que naquela mesma semana foi criado o Clube dos Artistas, uma ideia dos nossos queridos amigos já falecidos, o Walter Tasca e Júlio Najib. Do apresentador, o grande Homero Silva, também já falecido, que era uma criatura fantástica. E o Clube dos Artistas era uma coisa tranquila, um cenário muito simples, com mesas e cadeiras, e que era frequentado pelo pessoal da Tupi. Para nós era uma farra. Desde os 200 aparelhos de televisão comprados para a inauguração da TV em 1950 aos milhões em 2020, muita coisa mudou. O que não mudou foi a nossa paixão por ela. Em homenagem aos 70 anos da TV brasileira, você está revendo trechos da série TV no Brasil com depoimentos sobre importantes momentos dessa história. Aqui, se existe memória, a fita roda. Aqui fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história, patrocínio da ESSO Brasileira de Petróleo e com as últimas notícias da United Press International. Era assim que eu iniciava as transmissões do Repórter Esso pela Rede Tupi de televisão, programa que esteve no ar de 1º de abril de 1952 até 31 de dezembro de 1970. A história do telejornalismo brasileiro se confunde com a história do próprio Repórter Esso. Foi o Repórter Esso quem deu forma e conteúdo ao telejornalismo brasileiro. O Repórter Esso, o seu Repórter Esso, ensinou aos redatores brasileiros, e quem o fez primeiro foi R. Magalhães Júnior, e trouxe a técnica dos Estados Unidos, como se escreve uma notícia com toda a objetividade, com todos os leads, com todas as informações. O Repórter Esso ensinou também como se focaliza um locutor que lê notícias em plano americano. E tudo isso, quer da parte redacional, quer da parte técnica, permanece até hoje. O Repórter Esso era para nós, assim como uma religião. Nós andávamos com o bip do lado e não tinha hora, de madrugada, qualquer hora do dia ou da noite, nós estávamos lá para acompanhar para e passo os acontecimentos mundiais. No início da década de 60, tínhamos 3 jornais que marcaram época: o Telejornal Pirelli, o Repórter Esso e Reportagens do Cal. Eu apresentava Reportagens do Cal na TV Rio. Eram várias edições por noite, né? Começava às 18h30 a primeira edição e a última era a última coisa da programação, era o encerramento da emissora.
E notícias importantes, é claro que durante o período que eu apresentei a reportagem do CAL, houve muita notícia importante. Mas a que mais ficou na nossa memória, a que mais gravou, foi uma notícia que acabou, né, apesar de ser uma notícia triste, né, mas aconteceu um pitoresco dentro dessa tristeza. Foi a morte do primeiro-ministro, Brochado da Rocha. Desenrolava-se o noticiário normalmente e, eventualmente, chegava aquela notícia no meio do noticiário, né? Aquela última notícia, entregava o papelzinho meio, né, por baixo da mesa para a gente. E eu li, como última notícia, anunciei a morte do primeiro-ministro Brochado da Rocha. Acabou o noticiário, eu olhei para o monitor, a imagem já estava no auditório, né? Enquanto arrumava os papeizinhos e tal, né? Eu cantarolei, né? Morreu, antes ele do que eu. Só que a imagem não estava no ar, mas o áudio estava. Em 1950, tivemos a inauguração da pioneira da América Latina, a PRF3, Canal 3, não era nem Canal 4, TV Tupi de São Paulo. Nesta época, juntamente com Maurício Loureiro Gama, nós inaugurávamos o primeiro telejornal vespertino da televisão sul-americana, quando, da Piazza do Vaticano, nós colhemos imagens para serem transmitidas posteriormente, pois não havia satélite na época, da posse do Papa João XXIII. Em seguida, todos os papas mereceram coberturas internacionais de minha parte. 13 de maio de 1967, no Santuário de Fátima, quando o mundo rezou em Fátima com a presença de Paulo VI, que também foi o primeiro Papa a rezar uma missa em português. Eu me encontrava lá realizando esta cobertura para a TV Record, Canal 7. E nessa ocasião, numa das folgas de Sua Santidade, eu tive o privilégio de ser recebido pelo Papa Paulo VI. Aqui está o flagrante, quando ele transmitiu uma bênção especial para o Brasil e a América Latina por meu intermédio. Antigamente você fazia o futebol com duas câmeras, uma em close e uma em plano geral. A de close acompanhava o lance de cima, e a plano geral salvava o diretor de TV das besteiras que o cara que estava na outra câmera em close não conseguia salvar. Quando você colocava uma terceira câmera, era um sucesso. Eu me lembro que quando a TV Record botou uma câmera dentro da pista e focalizou o presidente da federação, naquela oportunidade, João Mendonça Falcão, com uma senhora que não era dele ao lado dele, imediatamente mandaram tirar a câmera da pista. Naquela época já se fazia cobertura de vestiário, dava um trabalho desgraçado, porque era muito difícil você linkar duas imagens, então você tinha que ter cabo de câmera suficiente para sair da cabine do Pacaembu, onde ficava o caminhão, e até o vestiário lá embaixo era cabo de câmera que não acabava mais, era fio de microfone que não acabava mais. E a evolução, a tecnologia, trouxe outros ângulos do esporte, outros momentos do esporte, o slow motion. Quer dizer, você tem aquilo com muito maior detalhe. E isso aí vai se aprimorar cada vez mais. O Chateaubriand comprou 10 emissoras de televisão de uma vez. Então, a qualidade da SA era uma qualidade boa, qualidade tecnicamente muito boa. Não era a melhor câmera que existia na época, mas era de qualidade muito boa. Depois é que começaram a chegar os equipamentos. A segunda emissora de São Paulo foi a TV Paulista. Já usava Dumont. Depois veio a Record e depois vieram as outras. Na realidade, eu acho que em termos de qualidade técnica de imagem de hoje foi a Excelsior, que veio com equipamento Marconi e tal. Aí as coisas... A imagem era bonita, era limpa, mas tinha probleminhas de 1950, né? Eu acho que a recepção era mais complicada do que a transmissão. A transmissão era de muito boa qualidade. Preto e branco, um pouco empastada e tal. Mas a gente... O pessoal pegou rápido, sabe? Isso é que é incrível no Brasil. Porque o pessoal que foi trabalhar em televisão, ninguém tinha visto televisão na sua vida. Ninguém. Antes de botar no ar. E o programa saiu fluente.
os iluminadores descobriram forma de iluminar, os cameramen aprenderam a andar com a câmera que os americanos não andavam. A gente saía com uma porrisca na testa aqui, porque você empurrava a câmera com a testa, mas... Então, a criatividade, que eu acho que é importante, por isso a televisão brasileira é tão boa hoje. Antigamente, por exemplo, na luz para preto e branco, era preciso muita luz, uma quantidade imensa de luz, porque os tubos não eram muito sensíveis. Então você tinha que iluminar, não tinha que deixar sombra. Isso era o fantasma, era sombra. Todo mundo não podia ter uma sombrinha. Isso aqui não podia ter nunca. Então era um tal de tacar luz por baixo, por cima, por lado, todo lado tinha luz, um calor tremendo, né? O que não acontece hoje em dia. Hoje em dia, com pouquinha luz, você ilumina bem, bonito e chegando quase à qualidade do cinema. É necessário lembrar que você ligava qualquer uma das televisões brasileiras e não sabia qual era. Em São Paulo haviam 5 ou 6 televisões e você, para distinguir o que estava vendo, tinha que esperar um intervalo comercial em que a televisão se assinasse. Mas se assinava com um slide em branco e preto, uma tipia não escolhida, as televisões não tinham marcas, havia uns símbolos que apareciam de vez em quando, como um índiozinho da TV Tupi com 2 antenas. Mas foi na TV Excelsior que nós demos forma a uma programação visual para a TV. Você passava pela Excelsior, procurando no dial a estação que você queria, e você sabia que era Excelsior. A Continental teve realmente uma repercussão fora do comum. Foi realmente uma estação, inclusive, por exemplo, o lançamento da reportagem direta, que a estação, a Continental era a estação do Palu, que era a grande figura da reportagem radiofônica, Carlos Palu. Participação também do Ari Viseu. A parte de teatro, como eu, concluindo, eu talvez tivesse abusado, porque era um teatro por dia, grupos. O primeiro ano da televisão continental foi a coisa mais importante que eu consegui fazer em toda a minha carreira de televisão. Eu considero a coisa mais importante porque ali se fez o repertório universal mais importante que eu participei. Tivemos as oportunidades maiores dentro da profissão. Na época eu cortava, atuava como ator, produzia, fazíamos musicais, fazíamos teatro, fazíamos programas de toda espécie. Era um laboratório e veio comandar essa estação quem? Dermival Costa Lima, o poeta Costa Lima. E a TV Continental só tinha equipamento, não tinha equipe. Aí foi uma equipe de São Paulo, da organização Vitor Costa, que era a TV Paulista, para fazer vários programas que eram da casa lá na Continental do Rio. Foi a Hebe Camargo, foi a Praça da Alegria, foi uma série de musicais. A Praça da Alegria tem uma coisa engraçada, uma coincidência engraçada, porque eu era assistente do Nóbrega. Era o garoto, para quem o Nóbrega dizia, o garoto, vai lá buscar o Golias que está na hora dele. E depois, anos depois, eu vinha sentar naquele lugar do Nóbrega que vinha comandar a Praça da Alegria, já na Rede Globo. Hoje ela é absolutamente bem comandada pelo Carlos Alberto de Nóbrega, que foi um grande amigo, e é um grande amigo, foi um grande incentivador daquela época também. Depois de diretor de estúdio na TV Continental, para voltar um pouco, faltaram alguns elementos lá e eu passei a dirigir alguns programas do Teleteatro das quartas. Dirigi a Teleteatro de uma maneira assim, do garoto que conhecia TV, mas não conhecia teatro. De modo que a minha experiência algumas vezes foi boa, algumas vezes foi um desastre danado como diretor de Teleteatro.